Say something I know you heard before. Bom dia! There's Começando mais um Despertando com o Dharma. Dia 12 de setembro, segunda-feira. Bom dia, Amanda Fischer. Como vai, Yogini? Essa semana tem aulinha, então. Tu vem terça ou quarta? Não lembro mais. Bom dia, Grazi. Começando com essa vibe Bluebell. Because I do. Bom dia, Maria. Marisa, como é que tu vai? Como é que tu tá? Quanto tempo? Quando é que vai aparecer? Tu tá nos devendo visita, né, Marisa? Bom dia, Ana Tereza, tudo bem? Bom dia, Carla. Bom dia, Sinara. Kátia, como é que tá? Como é que tava a Uruguaiana no fim de semana? É, né? Tem que fazer a piadinha. Tava bem lá todo mundo? Bom dia, Carol Redel. Como vai? Coisa mais linda. Carolina. Fabiola, tudo bem aí? Olha que musiquinha. Bluebell. Bom dia, Eliana. Espetacular, né? É isso aí. Coisa boa, todo mundo chegando. Vamos esperar mais um pouco. Todo mundo foi bem de final de semana? Tudo certo? Ana Tereza, imagina se eu não parei de ler o que eu estava lendo para ler o poder das daquinis ou daquinis, depende do lugar. É maravilhoso, né? Baita livro. É um baita livro. Então, olha só, uma dica para vocês, ó, o presente que eu ganhei da Ana Tereza, através da Ana Tereza, editora Lúcida Letra. Vocês precisam ter esse livro. O Poder das Daquinis. Eu ganhei a edição de capa dura. Chique. Eu vi que tem um outro que não é capa dura. O Poder das Daquinis é fantástico. Eu parei de ler o que eu estava lendo para me aventurar a ler, né? Óbvio, sou fominha. Mas é muito lindo. É muito lindo. Livro maravilhoso. Bom dia, Gracia. Bom dia, Rossana. Então fica a dica aí, ó. Editora Lúcida Letra. Bom dia, Márcia. Mas nós estamos agora lendo este aqui. Bom dia, nega. Quando tudo se desfaz, orientação para tempos difíceis, editora Grifos. Tá? Então é isso. Ó. Ok? Bom dia, Ângela. E a dica que eu tô dando para vocês é esse aqui. O Poder das Daquinis. Tá? Feito isso, vamos lá. Nós paramos aqui na página 42, 43. Eu vou voltar um pouquinho, porque a gente parou na sexta, né? E aí no sábado? Não, na sexta. E aí, não sei se a gente vai lembrar de tudo. Bora? Vamos começar a semana? Tá todo mundo com cafezinho na mão, já chimarrão na mão. Bom dia, Cris. Pão tá feito, Cris? Ó, quem quiser encomendar pão ali da região de Arroio do Meio, Cris e o Francis, encomendem. É doloroso e leva um certo tempo admitir que causamos mal aos outros. Esse é um caminho que decorre do nosso compromisso com a suavidade e a honestidade de nosso compromisso com permanecer despertos e conscientes. A atenção plena nos mostra nosso desejo e agressividade, nosso ciúme e ignorância. Não reagimos a esses estados, apenas observamos. Sem atenção plena, não poderíamos reconhecê-los. Bom dia, Lucelena. Então, as notícias da paróquia que eu esqueci de dar, hoje à noite tem encontro da comunidade. Tá? Então, bom dia, Rosa. Tem encontro da comunidade às 19h15. Amanda, se tu vai começar, eu já posso te colocar no encontro da comunidade, que tem hoje à noite. Só me avisa. Daí a gente tem um encontro pelo Meet, a gente está lendo um outro livro, discutindo, daí como é pelo Meet a gente vai mais adiante, assim, avança um pouco mais profundamente. É leitura e às vezes nem leio, às vezes eu só comento e a gente já vai direto para a conversa.
Terça de noite, 19h15, tem aula presencial de meditação. Quarta de manhã, 7h15 da manhã, tem aula presencial de meditação aqui na Biblioteca da Arquitetura da Mente. Beleza? E nas terças e quintas, às 7h30 da manhã, tem meditação com a Fabiola na comunidade, também pelo Meet. 7h30 e terça e quinta de manhã. Bom dia, Alcione. Tá bem? É isso, né? Mais alguém tem alguma notícia aí para esta farinha, qualquer coisa? Então, vamos lá. O próximo passo consiste em conter-se. A atenção plena é a base. Conter-se é o caminho. Contenção é uma dessas palavras rígidas que soam repressivas. Bom dia, Mauro. Tudo certo? Pessoas energéticas, provocantes e interessantes certamente não se contêm. Às vezes, talvez, mas não como estilo de vida. Neste contexto, entretanto, o método para tornar-se uma pessoa dármica consiste principalmente em conter-se, que significa não buscarmos por entretenimento ao mais leve sinal de tédio. É a prática de não preencher imediatamente o espaço apenas porque surgiu uma lacuna. Lembra que a gente leu isso? Eu estou retomando um parágrafo aqui para a gente entender o que vai acontecer agora, senão a gente se perde. Certa vez aprendi uma interessante prática de meditação que combinava atenção plena e contenção. Quando nos sentíamos desconfortáveis, devíamos apenas observar nossos movimentos físicos. Comecei a perceber que quando sentia desconforto, puxava a orelha, coçava a cabeça ou o nariz. Quando sentia que estava perdendo terreno, fazia pequenos movimentos nervosos e inquietos. Nossa instrução dizia para não tentarmos mudar nada nem sermos críticos em relação ao que fazíamos, mas simplesmente observar. Difícil essa técnica, né? Mas é interessante. A gente se olhar assim, bom dia, Conceição. Perceber como tentamos evitar essa observação é uma forma de entrar em contato com a ausência de chão. Conter-se, não reagir por hábito ou impulso, relaciona-se com desistir da mentalidade de entretenimento. Bom dia, Pati. Por meio da contenção, vemos que existe algo entre o surgimento do desejo compulsivo, da agressão, solidão ou do que quer que seja. A atitude que tomamos em resposta, Nesse ponto, existe em nós algo que não queremos experimentar e que, de fato, nunca experimentamos, pois reagimos rapidamente. Subjacente à nossa vida comum, às nossas conversas, movimentos e a todos os pensamentos que vêm à nossa mente, há uma absoluta ausência de chão. Ali está ela, borbulhando o tempo todo. Nós a sentimos sob a forma de inquietação e irritação. Nós a sentimos sob a forma de medo. Ela motiva em nós paixão, agressividade, ignorância, ciúmes, orgulho, mas nunca vamos até a sua essência. Então todas essas coisas que a gente sente, assim, todas são invólucros, são tudo coisas que... Deixa eu só arrumar aqui que essa garrafa térmica tá perigosa aqui, vai cair. Essas coisas que a gente sente como ciúmes, ignorância, agressividade, são só reações, né? Vai dizer, pô, mas isso é óbvio, mas a gente não sabe qual é o motivo da reação, né? Então ela nos motiva, mas a gente tem que entender o cerne disso tudo, né? O que contém por trás disso? Conter-se é um método para chegar a conhecer a natureza dessa inquietação e medo. É um método para acomodar-se na ausência de chão. Se nos entretemos imediatamente ao falar, agir e pensar, se não há nunca uma pausa, jamais seremos capazes de relaxar. Estão entendendo a profundidade disso? O quanto nós estamos num processo total de burnout, de estresse total, em que não há tempo para o intervalo, para a pausa. Estaremos sempre correndo pela vida. Estaremos sempre presos ao que meu avô chamava de uma bela crise de nervos. Conter-se é uma maneira de fazer amizade consigo mesmo, no mais profundo nível possível. Podemos começar a nos relacionar com o que está abaixo das borbulhas a rotos gases.
com tudo aquilo que aparece e se manifesta sob a forma de comportamento controlador, rígido e manipulador, ou como quer que o chamemos. Subjacente a tudo isso, existe algo muito suave, muito tenro, que experimentamos sob a forma de medo ou inquietação. Então, ao conter-se, não sei se a palavra aqui fica uma coisa meio forte, mas é conter-se, é tentar não seguir as energias de mudar de uma coisa para outra para preencher os intervalos. Então, tu está vendo alguma coisa, daqui a pouco já pega o celular, daqui a pouco já pega um livro. Apenas estar no momento presente com aquilo que está acontecendo. Num primeiro momento vai sentir uma falta de chão, assim. Mas depois isso vira o caminho do meio. Vira um lugar onde a gente pode ficar. Era uma vez uma jovem guerreira. Tudo bem até aí? Todas bem? Seu mestre lhe disse que deveria combater o medo. Ela não queria fazê-lo, pois isso lhe parecia agressivo demais, assustador e hostil. O mestre, entretanto, insistiu e deu-lhe instruções para essa batalha. O dia da luta chegou. A aluna ficou de um lado e o medo do outro. Ela se sentia muito pequena e o medo parecia grande e furioso. Cada um deles possuía suas armas. A jovem guerreira tomou coragem, caminhou na direção do medo, fez 3 prostrações e perguntou: tenho sua permissão para lutar contra você? Olha que bonito. O medo respondeu: obrigado por mostrar tanto respeito a ponto de me pedir permissão. A jovem guerreira disse: como posso derrotar você? O medo então retrucou: minhas armas consistem em falar rápido e chegar bem perto do seu rosto. Com isso, você fica completamente amedrontada e faz tudo o que eu mando. Se você não me obedecer, não tenho poder. Você pode me ouvir e sentir respeito. Posso até convencê-la, mas se não fizer o que eu mando, não tenho nenhum poder. Dessa forma, a jovem guerreira aprendeu a vencer o medo. Que bonito, né? Bom dia, mãe. Tudo bem aí? Tudo certo? Logo, mais uns dias eu tô aí para lhe ver. Semana que vem eu acho que já é, né? Coisa boa. Acho que é. Coisa boa. Na verdade, é assim que funciona. É preciso haver um certo respeito pela crise de nervos, alguma compreensão pelo poder que nossas emoções têm de nos deixar frenéticos. Essa compreensão nos ajuda a descobrir como aumentamos nossa dor e confusão, como causamos mal a nós mesmos. Possuímos bondade, sabedoria e inteligência fundamentais. Por isso, podemos parar de causar mal a nós mesmos e aos outros. Com a atenção plena, vemos aquilo que surge. Pela compreensão, deixamos de sustentar a reação em cadeia, que faz com que os fatos passem de minúsculos a imensos. Então é quando a gente começa a ruminar, né? A compreensão é ver as coisas como elas são. Prajnaparamita, sabedoria. Permitimos que sejam minúsculos e permaneçam assim, não se expandindo até a Terceira Guerra Mundial ou explodindo em violência na família. Tudo isso decorre de aprender a parar por um momento, de aprender a não repetir continuamente as mesmas atitudes impulsivas. Simplesmente parar, em vez de preencher imediatamente o espaço, representa uma experiência transformadora. Ao esperar, começamos a nos conectar com a inquietação básica, assim como a amplidão fundamental. Então eu vou perguntar, tá, mas isso é muito difícil de fazer. Você deve estar se perguntando, mas é muito difícil fazer isso, de não reagir o tempo todo. Como é que eu treino isso? A gente treina na meditação. É uma das coisas que a meditação nos dá. Então tu quer diminuir a tua reação, ser menos reativa a impulsos, sendo direto ao assunto. Uma pessoa fala alguma coisa, tu já imediatamente rebate. Uma pessoa mexe a sobrancelha, tu já tem uma atitude de, é comigo o negócio. Enfim, tu reage. Tu tem fome, tu imediatamente vai lá e come uma lata de leite condensado. Pega um bolo, pega qualquer coisa.
enfim, tu reage, tu tem uma ação reativa instantânea, imediata. A meditação vai fazer com que tu aprenda a perceber esse fluxo. E mais, porque essa reação dos praticantes de meditação faz com que tu tenha uma reação de 1/4 de milésimo de segundo de interromper isso. Então, 25 milésimos de segundo. Sabe o que é isso? Uma 1/4 parte do segundo. Naquele momento, tu tem uma não reação, uma não ação. É aquele momento em que tu não segue a onda, tu não vai na conversa. Isso é o suficiente. Como é que tu aprende isso? Na meditação. E não tem nada de uau, incrível, que se faça na meditação. Os resultados são uau, incrível. A meditação não é uau, incrível. Então, quando tu está observando qualquer objeto, seja ele a respiração, ou qualquer objeto, pode ser um objeto mental ou físico, extrafísico, tu vai observar a tua respiração, surge um som. Ao invés de tu pegar, não só ouvir, porque ouvir faz parte da consciência auditiva, tu vai ouvir, se tu ouves, se tu tem a consciência auditiva funcionando, tu vai ouvir. A questão não é ouvir não é o problema. O problema é a ruminação que existe após ouvir, o julgamento disso. Então tu ouve, primeira consciência, e não passa disso. Se tu manda buscar informações, a cognitiva ela já fica assim, ó. Bom, o que aconteceu? Que é a sexta consciência. São 5 consciências, sexta consciência, mente. Sétima consciência, a que vai buscar informações, na 8ª consciência vai dizer, ó, as cachorras latiram, tem algum problema, vai fazer alguma coisa, não sei o que, eu não gosto de cachorro latindo, alguém falou alguma coisa e assim vai. Ela vai buscando, lembra que tu não gosta quando erguem a sobrancelha direita? Né? Quando alguém faz esse gesto para ti, sei lá, qualquer gesto. E aí isso tudo acontece. E quando isso tudo acontece, nesse momento a gente faz o quê? A gente interrompe esse fluxo. E esse interromper esse fluxo são 25 milésimos de segundo. Aí eu não largo o cortisol no sangue. Eu não cometo essa energia de explorar aquilo que está acontecendo na minha mente. E eu relaxo. Quando eu relaxo, eu aprendo a ficar nesse estado de contemplação da natureza primordial. Não é bacana? Então é isso. Olha aí. Esse é o estado de meditação. Como resultado, paramos de causar o mal. Começamos a nos conhecer completamente e a nos respeitar. E aí, no fundo, no nível mais neurocientífico, o que vai acontecer é que a tua amígdala cerebral para de aumentar. Ela vai diminuindo nesse sentido. Ela para de causar danos para ti. Ela vai entender que aquilo não é um problema. Ou seja, como diz aqui a Pema Chodron, não vamos nos assustar diante do que surge, do que entra em nossa casa, do que está sentado no sofá da sala. Já fomos inteiramente preparados pelo fato de chegarmos a nos conhecer e inteiramente preparados por essa atenção plena, honesta e suave. O fruto desse processo de não causar mal é o bem-estar fundamental de nosso corpo, fala e mente. Muita coisa acontece a uma montanha. O vento sopra, há granizo, chuva e neve. O sol fica muito quente, as nuvens passam e os animais, assim como as pessoas, urinam e defecam sobre ela. Algumas pessoas deixam ali seu lixo e outras vêm limpar. As coisas vêm e vão e ela simplesmente está ali. Quando nos percebemos completamente, surge uma tranquilidade corporal semelhante à da montanha. Não precisamos mais ficar sobressaltado. Coçar o nariz, puxar a orelha, bater em alguém e sair correndo, da ala ou cair de tanto beber. Um ótimo relacionamento conosco mesmo, resulta em aquietar-se, o que não quer dizer que vamos deixar de correr, pular e dançar. Quer dizer que não existe compulsão. Paramos de trabalhar demais, comer demais, fumar demais e seduzir demais. Em resumo, paramos de causar o mal. Bom dia, Isa Rei. Então vocês viram como é que é? E quando a gente não reage à energia do hábito, que tu começa a quebrar esse hábito de não reação, tu vai quebrando uma ponte neural. Então aquela sinapse neural não se completa.
E aquelas pontes começam a desmoronar, as antigas pontes. E aí tu começa a perceber que está tudo bem ficar naquele momento presente, nessa equação que funciona, em que tu não precisa seguir energia, como eu falei esses dias na aula, né, Conceição? Na comunidade nós somos o totó da nossa mente. Surge um som, a gente sai correndo atrás da bolinha. Surge um cheiro, surge uma vontade de comer, a gente sai correndo atrás da bolinha. A gente é totó da mente. Nós somos totó, correndo, um cachorrinho. O bem-estar da fala, tudo bem até aí? Vocês estão tão quietinhos hoje, quietinhos, vocês estão com sono, estão com fome, é segunda-feira, estão irritadinhas, porque é segunda. O bem-estar da fala assemelha-se a um alaúde sem cordas. Eu só fico olhando as cachorras correr para cima e para baixo, ficou mais lindo. Mesmo sem cordas, esse instrumento anuncia a si mesmo. Carol Redeu. Coisa mais linda, que bom que tu tá aí. Essa é uma... Então, olha, eu vou voltar. O bem-estar da fala assemelha-se a um alaúde sem corda. Alaúde é um instrumento musical, né? Mesmo sem cordas, esse instrumento anuncia a si mesmo. Essa é uma imagem para a quietude da nossa fala. Não significa controle, rigidez ou duro esforço para não dizer a coisa errada. Significa que nossas palavras são diretas e disciplinadas. Não começamos a despejá-las apenas porque ninguém está falando e isso nos deixa nervosos. Entenderam a analogia do alaúde com o nosso corpo? Não tagarelamos como gralhas ou corvos. Já ouvimos de tudo. Já fomos insultados e enaltecidos. Sabemos o que é estar em uma situação em que todos estão zangados, ou em que todos estão tranquilos. Estamos em casa no mundo, porque nos sentimos em casa conosco mesmos. Não precisamos recorrer a palavras por nervosismo ou por nosso padrão habitual. Nossa fala é então domada, e quando falamos, conseguimos nos comunicar. Não desperdiçamos o dom da palavra expressando nossa neurose. É muito legal, tem um poema Haikai do Leminski, aquele poeta curitibano, maravilhoso, leiam. Eu acho que eu tenho toda a coleção dele. Tem uma pilha aqui em cima aí. Uns 10, mais de 10 livros. Aí ele diz assim, algo assim, essa tarde eu convidei um amigo para ficar em silêncio comigo. Mais ou menos isso. E aí é isso. O bem-estar da mente assemelha-se a um lago nas montanhas, imóvel em sua superfície. Tudo pode ser visto quando não há ondulações no lago. Os meus irmãos se incomodavam muito comigo, o Everton. Ele ficava irritado, ele disse, ele não fala. A gente fica perto dele e não fala. Vamos, fala alguma coisa. Eles falam demais, não? Tudo pode ser visto quando não há ondulações no lago. Quando a água está turva, não podemos ver nada. O lago, inalterável, tranquilo, é a imagem para nossa mente sem ansiedade, tão plena de ilimitada amizade por todo o lixo acumulado. No fundo, que não sentimos necessidade de agitar a água apenas para não ver o que está lá. Bom dia, Natasha. Quanto tempo? Para não causar o mal, é preciso permanecer desperto, e isso implica, em parte, diminuir o ritmo o suficiente para perceber o que falamos e fazemos. Vamos terminar. Quanto mais presenciamos nossas reações emocionais em cadeia e compreendemos como funcionam, mais fácil é conter-se. Permanecer desperto, desacelerar e observar transforma-se em estilo de vida. Na raiz de todo o mal que causamos encontra-se a ignorância. Isso é o que começamos a desfazer por meio da meditação. A ignorância aqui no contexto budista, gente, é quase todo o ensinamento do Buda. A ignorância é a avidya, é a falta de lucidez, é o começo da desenrolar de toda uma sequência de fatos interdependentes. Da ignorância vem as marcas mentais, e aí vai. E aí vai. E com isso a gente vai gerando um monte de coisa. Desvendar o início da ignorância, o início da real natureza é a nossa liberação. A ignorância dá uma jornada de uns 3 dias para explicar.
Isso é o que começamos a desfazer por meio da meditação. Eu vou começar a falar isso nas aulas presenciais. Fica aí a dica para quem quiser participar ao vivo e ao cores. Perceber que não temos atenção plena, que raramente nos contemos e que temos pouco bem-estar não significa confusão, mas o início da clareza. À medida que a vida passa, nossa capacidade de sermos cegos, surdos e mudos já não funciona tão bem. É interessante observar que, em vez de nos tornar mais rígidos, esse processo nos liberta, e essa libertação surge naturalmente quando estamos totalmente aqui, sem ansiedade diante de nossas imperfeições. Boa, né? Então, para quem chegou agora, a gente está lendo esse livro aqui, ó. Quando tudo se desfaz, Pema Chodron, editora Grifos, orientação para tempos difíceis. Estão gostando? Vamos fazer uma prática? Se coloquem na postura de meditação, a mais confortável possível para agora de manhã, segunda-feira. Alonguem, mexam o corpo. Faça uma inspiração profunda pelas narinas. E soltem pela boca num suspiro longo. Façam mais uma inspiração e soltem. Deixe que o seu corpo relaxe, não tenha pressa. Comecem ouvindo tudo à sua volta, todos os sons, mais distantes até o mais próximo. Sentindo o ar na pele, o gosto na boca, os cheiros. Se estiverem com os olhos semiabertos, qualquer movimento que surja. E com isso vão aprendendo a ouvir os sons, os cheiros, qualquer coisa que surja nos sentidos e não reagir, significando, dando significado de bom ou ruim. Este é o início para aprender a prática. De começar a entender porque a sua mente não consegue repousar nos intervalos. E apenas repouse nesse intervalo, observando a sua própria respiração. Sentindo o ar entrando e saindo. E veja se você gera alguma inquietude por estar aparentemente sem fazer nada. Observe essa inquietude. Veja se você quer gerar algum movimento, algum pensamento.
Você está se familiarizando, se conhecendo, sem julgamento, sem dizer, nossa, mas que chata que eu sou, que chato que eu sou. Apenas se familiarize. Esta sou eu. Este sou eu. Se conhecer é o primeiro passo para mudar. Para se desfazer das coisas que não lhe agradam, é preciso saber o que não lhe agrada. Faça uma inspiração profunda. Soltem. Esse é o iniciozinho da prática, gente. Bem o iniciozinho. Quando a gente tiver toda a estabilidade da mente e do corpo, quando nada mais se movimentar, nem a mente, nem o corpo, nesse momento a gente entra em meditação. Aí surge a prática de fato, mas é preciso passar por esse momento. Não tem como... Na meditação não tem atalhos. Não tem como tu pular de uma fase para outra, é impossível. Impossível. Não há corrupção na meditação. Não há como corromper-se a si mesmo. Não há como fraudar a si mesmo. Não há como enganar a si mesmo. Porque a meditação é um espelho. Ela se coloca na tua frente e tu tenta olhar, tu vira para o lado, é um espelho de duas faces, de várias faces. Tu continua te vendo em todos os ângulos. Não há como escapar. Boa segunda para vocês. Hoje à noite tem comunidade. Quem quiser entrar para a comunidade, chama, que eu coloco no WhatsApp, é pelo Meet. E é isso. Então tá? Então, boa semana, bom início da semana, vamos lá. Que os méritos desse nosso encontro, dessa nossa prática se expandam e toquem a todos e que nós possamos nos tornar um caminho iluminado. Bom dia para vocês todas, todos e obrigado!